Olá, me chamo Robson Constante e vamos começar agora o programa Diversidade Sem Tabu. E hoje estamos aqui com uma convidada extremamente especial, minha amiga Margarete Scherer, uma mulher talentosíssima e atriz. Para ela se considera atriz desde que nasceu. Então vamos conhecê-la um pouco mais. Olá, Margarete, tudo Olá, bem? querida. Que prazer ela ter aqui hoje conosco. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Adorei o convite, como sempre. Adoro tudo que tu faz. Então, eu faço questão de estar aqui, oportunizando, né, e trabalhando nesse teu novo projeto. Muito bom. Adorei. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Então, o nosso programa é um programa em que não precisamos ter tabu para falar em qualquer tipo de assunto. Então, Ótimo. tu tem total liberdade para falar, para a gente abordar. Então, Perfeito. vamos falar sobre diversidade em vários aspectos, sem nenhum tabu. Aqui, tabu não tem vez. Tá bom? Perfeito. Estamos precisando disso. Então, Margarete, eu queria que tu contasse um pouquinho mais. Eu te conheço, mas eu queria que tu contasse quem é a Margarete, quem é a Marga, que todo mundo... Em primeiro lugar, muito obrigada pela audiência de vocês, ao programa, né, que o Robson está iniciando, que é um programa muito legal, tá? E vamos ver quem é a Margarete. Como o Robson falou, a Margarete faz teatro desde que eu me conheço por gente, mas o teatro propriamente dito, que é o teatro com plateia, com festivais, participações nesse sentido, eu trabalhei em escolas e tal, é desde 78. Então façam as contas, porque eu não vou fazer as contas. Não é vocês façam as contas de quanto tempo isso faz. E principalmente aqui na cidade de Novo Hamburgo e daqui saindo para outros lugares, né? Daqui saindo para participar de festivais, né? Primeiro com o Grupo Arapuca, a gente fez vários espetáculos com o Grupo Arapuca e depois eu fui participando, né, de vários eventos, digamos assim, da cidade de Novo Hamburgo, né? E assim por diante. Nesse meio tempo, né? Eu parei de fazer teatro porque eu fui trabalhar numa empresa onde eu precisava viajar constantemente, mas constantemente mesmo, semana após semana, viajando para lugares distantes. E aí eu parei, né, durante praticamente 16 anos, mais ou menos, e agora, em 2016, eu voltei de novo a fazer teatro, né, e... também na cidade de Novo Hamburgo, participando de festivais. Você de é natural sketches. de Novo Hamburgo, né? Sou natural daqui, nasci aqui. Né? Mas eu quero retomar um pouquinho, Claro. porque a Margarete, ela é uma pessoa extremamente estudada. Então, tu és formada em nutrição. Eu sou formada em... A minha primeira formação é nutrição. Né? Trabalhei muitos anos com isso. Aí depois eu fiz pós-graduação em marketing, com ênfase em vendas. E por último eu fiz mestrado, né, em processos e manifestações culturais na Fevale, formação acadêmica da Margarete. Eu não tenho a formação acadêmica em teatro, tá? Isso eu não tenho. Eu tenho a formação em teatro em relação aos anos que eu fiz, né? Praticamente a vida toda. Mas sempre aprendendo muito, né? Claro. E tu se recorda a primeira vez que tu pisaste num palco? Nossa Senhora, a primeira vez que eu pisei num palco. Foi na escola ainda? Foi na escola ainda. Foi no Pio XII, já com o Grupo Arapuca, né, fazendo os Saltimbancos. Foi o primeiro espetáculo que eu fiz, foi o Saltimbancos, que remontei agora há pouco tempo de novo, né, com o Grupo Luminarte. Mas o primeiro espetáculo foi o Saltimbancos, fazendo o papel da galinha, né? E eu continuei hoje fazendo o papel da galinha. É uma questão assim de... Sim. A pessoa tem dom para coisa, então... E eu tive o privilégio de ver um desses ensaios, né? Não sei se tu se recorda. Tu viu, é verdade. E depois vi a apresentação, não sei se não foi a estreia, né? Na Feira do Livro, aqui na Praça 20 de Novo Hamburgo, não foi? Isso mesmo, foi, exatamente. Feira do Foi Livro. uma apresentação muito linda, em palco aberto, assim, foi muito bonito. É verdade, Robson. Sim. Foi linda essa apresentação, linda. Eu gostaria de falar um pouco mais contigo, porque as pessoas também vejam o quanto essa mulher é forte, guerreira, e o quanto ela foi importante também num cenário empresarial, né? Como uma das
grandes diretoras e gerentes de marketing, né? Como é que foi para ti? Porque eu já entrevistei outras pessoas que estão ligadas à área de artistas, né? Atores e atrizes. E atrizes, sim. Em algumas situações, ou na maioria das vezes, elas trabalham ligadas a vendas, a pessoas, né? Em se vender. Então, tem uma relação quanto a isso, né? Porque há uma interação com o público também. É verdade. Na verdade, eu acho que fazer teatro, na verdade, quando tu tá fazendo teatro, tu não deixa de estar te vendendo de qualquer forma, né? Sim. Porque tu tá em cima do palco, tu tá te expondo, tu tá te apresentando, independente do papel que tu tá fazendo, Sim. tu tá fazendo uma propaganda de ti mesmo. Sim. A Margarete fazendo o papel da Mary, por exemplo, né? Em Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, mas a Margarete Mary também está fazendo o papel da Margarete dentro dessa personagem, Sim, né? exato. Então, tu faz uma propaganda de ti mesmo. E assim, quando tu faz, não só quando tu faz o espetáculo, mas quando tu faz a propaganda desse espetáculo. Fazer a propaganda, tu tá fazendo a propaganda do espetáculo, mas também da pessoa Margarete que está fazendo isso. É uma exposição completa, na verdade. Se pensar bem, né? Uma exposição completa. Não só daquilo que tu está representando, mas da pessoa que tu é. Sim. Né? Então isso é muito legal, muito emocionante, na verdade. Sim. É um assunto que a gente está entrando agora até mesmo a questão de marketing, né, do papel. Porque se eu não estou perdido na minha memória, quando tu fizeste a tua graduação em marketing, tu usaste o meu TCC de graduação, né? A gente tem uma linha aí bem que a gente vai se cruzando as nossas histórias, né? É verdade. Que foi sobre marketing pessoal, né? Sucesso profissional, né? Exatamente, é verdade. Eu e o Robson já temos essa ligação, porque nós fizemos a graduação do marketing juntos. Né? Pós-graduação na FEVAP. A pós-graduação. O mestrado não, né? A gente fez separados, mas a pós-graduação em marketing a gente fez junto. Então, a nossa ligação vem desde então. Né? E a gente acabou se acompanhando, ele me acompanhando, eu acompanhando as coisas que ele está fazendo, né? Então, por isso que a nossa união acabou dando nessas coisas que estão acontecendo aqui, que é a entrevista do novo programa dele. Eu acho muito legal isso. Sim, porque uma das questões que a gente vai estar debatendo aqui hoje também é a questão do papel da mulher no mercado de trabalho, principalmente enquanto atriz, né? Mas já que a gente já retomou aqui a questão do marketing e a questão do teu trabalho desenvolvendo como profissional, e a gente vai trabalhar também a questão, vamos falar aqui hoje sobre o papel da mulher nesse mercado, né? Eu estava vindo para cá há pouco, né? Porque a gente também somos mercadoria, como tu bem falastes, né? Então, vindo para cá hoje, eu vi assim esses lugares de, como é que eu posso dizer, onde as pessoas vão para se divertir, balada Certo. né? Então, estava bem grande, né? Mulheres até às 9 horas não pagam e ainda ganham um chopp. Então, eu fiquei pensando, a mulher virou a mercadoria daquele ponto, né? Até que ponto as mulheres, elas se sentem bem ao receberem esse tipo de proposta, né? Sim. Que é uma proposta assim, entra que a gente vai te tratar muito bem. Sim. É interessante isso, né? Uma compra anterior. Sim, e tem até o horário para te chegar, né? Tem que chegar até às 9 para não pagar o ingresso e ainda ganhar um chopp. Ganhar um chopp. Interessante, né? Uma oferta específica para a mulher. Sim. Né? Por que o homem não ganha isso? Por que será? Pois é, né? Que diferença Por que será? faz? Que sociedade é essa, né? Exatamente, é uma sociedade que ainda é machista e muito machista. Sim. É impressionante. E aonde coloca e qual é o destaque que é dado a essa mulher, né? Porque depois que ela entrou e ganhou esse chopp, o que acontece? De que forma? Por que ela é tratada dessa forma antes e o que acontece depois? Sim. Né? É muito interessante isso. Eu realmente veria com uma desconfiança muito grande isso. Sim. Mas, enfim. Bom, Marca, eu gostaria de saber um pouco mais de ti, né? Porque, enquanto atriz, qual foi o teu papel, assim, a tua personagem mais marcante que tu tens, assim? Tu deve ter vários, né? Eu tenho várias, mas eu acho que as duas mais importantes da minha vida foram, primeiro, né, o Zezinho na peça Quem é Gente Grande, né? Nessa peça, escrita por um autor também que é natural de
né, que nasceu aqui em Novo Hamburgo e tudo, morou aqui em Novo Hamburgo e tal, e foi também um dos pertencentes, digamos assim, ao Grupo Arapuca, o Ayrton Blanco Santana. Ele escreveu Quem é Gente Grande. Nessa peça tem um menino chamado Zezinho, né, que é um menino pobre, um menino que mora na rua, né, um menino que não tem nada, que não tem ninguém, né, e que encontra, numa das ocasiões, dormindo na praça, ele encontra um amigo que se chama João Vulcão, que é um músico que também toca na praça para ganhar um dinheirinho, né? Então, esse menino, ele passa o tempo todo da peça, né, tentando ganhar um dinheirinho, né, e tentando ganhar a amizade das pessoas, né? Que é muito difícil, é muito complicado, porque as pessoas, quando veem alguém mendigando, pedindo alguma coisa, elas fazem ao contrário, né, de se aproximar, elas se afastam, né? Elas não querem saber porque isso não é um problema delas. Né? A pessoa que está mendigando, que está ali na rua dormindo, está ali porque quer. Está ali porque não quer nada com nada, né? Na maioria das vezes é um vagabundo mesmo. Então, as pessoas... Isso trata a peça. Então, quando eu fiz essa peça, eu fiquei pensando como que cargas d'água eu, menina, vou convencer alguém de que eu sou um menino. Todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Como é que vai acontecer isso? Que processo que eu tenho que fazer, né? Que a Margarete tem que fazer para que convença o público que está assistindo ela de que ela é um menino. Sim. Né? Isso é bem complicado. Então, durante os ensaios, eu chorava. Eu chorava desesperada, porque eu dizia, eu não vou conseguir. Isso não está dando certo. Né? E o pessoal do grupo me dizia, Marga, calma, calma, Marga. Vai ter um momento, em que em algum gesto, ou a voz, porque eu tinha que achar a voz do menino, que não é a voz da Margarete. Em algum momento tu vai achar uma voz, tu vai achar um jeito, tu vai achar um trejeito que o menino vai aparecer. E realmente aconteceu. Aconteceu. Foi um clique, foi um momento em que a voz do menino apareceu e a maneira de caminhar do menino apareceu. Sim. E foi um dos momentos mais incríveis da minha carreira como atriz, foi ter feito esse personagem. Esse menino foi um marco na minha carreira. E depois, mais tarde, outra personagem que fez muito bem para a minha vida, né, foi a Mary, né, de Greta Garbo, Quem Diria, acabou no Irajá, agora há pouco tempo, que também Amei essa peça. me reformulou como pessoa e me reformulou como atriz de novo, né? Porque a gente pôde, assim como no outro, a gente pôde participar de festivais e a gente foi muito, muito feliz nesses festivais. Sim. Muito. Inclusive, foi através desse espetáculo que tu ganhaste alguns dos teus troféus e Exatamente. premiações, né? Na verdade, as premiações que eu tenho, e eu trouxe algumas aqui para vocês verem, mas para ilustrar mesmo, né, o palco do Robinson aqui e tal. Mas eu tive a felicidade de ser premiada desde as minhas primeiras atuações, né? Lá em 78, 80, 82, né? E, inclusive, com o menino, né? Com o Zezinho no Quem é Gente Grande. Graças a Deus, porque assim foi uma coisa, uma glória para mim esse personagem. Sim. E depois, há pouco tempo, né? Com a Mary e em Greta Garbo, Quem Diria, acabou no Irajá, nós tivemos 2 festivais onde a gente participou, que foi em Rosário do Sul e Itaqui, que são festivais maravilhosos, incríveis, de gente incrível, que nos recebe muito bem, cidades calorosas, impressionante, assim, gente. Né? Se um dia algum grupo de teatro estiver nos ouvindo e tiver a chance de participar desses festivais, não percam, porque eles são excelentes. E nesses 2 festivais, o Greta Garbo, ele alcançou uma marca de premiação que fazia muito tempo, né, que não se alcançava, que é dos 5 prêmios principais, digamos assim, Greta Garbo trouxe 4. Dos 5? Dos 5 principais, Greta Garbo trouxe 4. Então, Que fantástico. melhor espetáculo,
né? Melhor atriz, melhor ator e melhor ator coadjuvante. E você ganhaste como Eu ganhei melhor atriz no Rosário e melhor atriz coadjuvante em Itaqui, porque em Itaqui eles julgaram que a minha personagem, como ela participa apenas uns 15, 20 minutos de uma peça de 2 horas, né, eles julgaram que a Mary era uma personagem coadjuvante. Sim. Né, e não uma. Mas, de qualquer forma, foi incrível, assim. E eu acho que é interessante falar isso também, tá? Porque, é claro, todo mundo sabe que o Rodenbush tem uma participação bastante grande aqui na Vale TV, né? E no ano de 2016, quando eu voltei a fazer teatro, eu participei de uma esquete, né? No Festival de Esquetes que o Rodenbush organiza, né? Em que a gente fez a esquete... oh, meu Deus, agora me fugiu o nome da esquete, que legal. Mas, enfim, eu fiz uma personagem nessa esquete que também a gente ganhou com a esquete melhor atriz, melhor ator, e o Rodenbush ganhou melhor direção. Que bacana. Né? E é muito, muito legal. Daqui a pouco eu lembro o título. Deu branco agora, mas eu lembro daqui a pouco e já digo para vocês. O Rodenbush não vai me perdoar se eu esquecer. Sim. E, Marga, a gente falando agora em questões de peças de teatro, né? Tá. Eu sei um pouco, né? Mas a produção, os ensaios, isso leva muito tempo, né? Em média, quanto tempo é essa preparação desse ator, esses ensaios, para que tenha a peça está pronta, podemos lançar a estreia? O resultado, O né? resultado. Olha, Robson, eu vou te dizer uma coisa. Na verdade, vai depender muito da peça, né? Do quanto ela tem de fala, né? O tamanho dessa peça, porque pode ser uma peça de 1 hora, pode ser uma peça de 2 horas, e a quantidade de atores e personagens que tiver nessa peça. Né? Vai depender muito, porque então não vai depender exclusivamente de uma pessoa só, depende de várias, né? Sempre depende de várias. Mas dependendo do tamanho da peça, ela pode demorar 2 meses, ela pode demorar 6 meses. Sim. Então, realmente depende do tipo de peça que você estiver ensaiando, que você estiver fazendo. Ela é que vai delimitar, né, o tempo que você vai precisar, né? Porque além das falas, além de ensaiar, etc., também tem a produção em si, né? Sim. Conseguir cenário, conseguir todo o figurino, né? Ver quem é que vai fazer a iluminação, qual é o som que você vai ter, enfim. Então, demanda tempo, mas demanda um tempo dependendo do espetáculo que você estiver fazendo. Né? Sim. E para ti, ainda dá aquele friozinho na barriga quando tu vai entrar no palco? Sempre, sempre. Eu estive num programa do Rodenbush no ano passado e eu disse isso, né? E eu vou repetir aqui no teu programa, que eu acho o seguinte, se tu resolver ser ator ou ser atriz, né? E não te der esse frio na barriga, sabe? Esse pouquinho de ansiedade antes de entrar num palco, antes de enfrentar um público, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Né? Eu sempre digo que isso é a base de tu fazer teatro. Porque não é aquela coisa tipo assim, eu estou tão nervosa que eu não consigo entrar, esqueci meu texto. Não é isso. Não é esse tipo de friozinho, esse tipo de nervoso. É aquela coisa boa. Ai, meu Deus, eu vou me apresentar. Ai, meu Deus do céu, finalmente a peça saiu e deu certo e eu estou aqui. Né? Sim. É esse tipo de contentamento, é esse tipo de friozinho. Sempre vai dar. É uma adrenalina de realização pessoal, profissional. Exatamente. Tu pode ter 20, 30, 40 anos de profissão, isso vai acontecer. Porque sempre vai ser um dia diferente, um público diferente. Nunca vai ser exatamente igual. Porque não é uma gravação, né? Sim. É uma coisa nova que vai depender do público. Sim. Enfim. E para ti, qual é a importância da arte e o impacto dela na vida das pessoas? Ai, nossa, é de todo, é de todo. Gente, um país sem cultura, que não conhece a sua arte, não conhece a sua cultura, não conhece as suas tradições em todos os sentidos. Porque cultura não é só teatro. Cultura é uma comida típica da região,
isso é cultura, né? Cultura é o que se faz em termos audiovisuais na região, né? O que se faz em termos de Feira do Livro. Feira do Livro é cultura pura, entende? Então, a cultura está em vários aspectos da nossa vida. Então, um povo, né, sem cultura e sem educação é um povo fadado ao fracasso. E totalmente manipulável. Completamente. Fracassado, manipulado e pobre de espírito. Porque ser pobre no bolso é uma coisa. Ser pobre de espírito é bem diferente, porque pode ser milionário. Milionário. Se tu for pobre de espírito, não tiver educação, não tiver cultura, tu também está fadado ao fracasso, gente. E eu vou ser bem sincera. Bem provável que o Robson vai editar essa parte, porque esse programa é gravado, tá? Então ele vai editar provavelmente essa parte, porque ele não vai querer que isso aconteça no programa dele. Acho que não. Mas... Como falaste, como eu falei antes. Exatamente, não temos nada é tabu. tabu. O nosso país está entrando num buraco muito fundo. Muito fundo. Mais um pouquinho e não vai dar nem para a gente esticar a mão desse buraco para pedir ajuda. Porque não vai ter, a gente vai estar tão fundo que não vai ter lugar, não vai ter gente com braço comprido o suficiente para puxar a gente do buraco. E é lá que a gente está. A gente está entrando num buraco sem fundo, gente. E as pessoas não estão se dando conta disso. Eu espero que a maioria esteja se dando conta disso. Eu espero sinceramente. Porque não tem volta, gente. Não tem volta. E eu vou dizer outra coisa. Eu fico pensando que a minha geração e a tua geração ainda vai passar quase incólume pelo que está acontecendo hoje no país. Mas os meus sobrinhos netos, que vão ter praticamente a minha idade, quando isso acontecer, não. Porque daqui a 50 anos, gente, não tem mais o que fazer. Sim. Não tem. Não tem. E para ti, Margarete, a diversidade sem tabu é o quê? Eu acho que é empatia. 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 Sim. Porque eu acho que em qualquer situação da vida, se tu não tiver empatia pela pessoa que está do teu lado, independente de quem for essa pessoa, entende? Exato. Independente de quem for. Ela pode ser pobre, ela pode ser rica, né? Ela pode ser de qualquer etnia, né? Ela pode ser de qualquer gênero. Se você não tiver empatia pela pessoa que está ali, realmente a diversidade vai por água abaixo. Exato. Não tem como. Sim. É preciso ser empático com a outra pessoa, entender a outra pessoa, ou pelo menos querer, né? Entender o que a outra pessoa tem para te dizer e para acrescentar na tua vida. Porque sempre tem alguém que vai acrescentar alguma coisa na tua vida, porque ninguém vive sozinho. Sim. E as mulheres, nesse cenário cultural, têm um papel importante, né? Nossa, que por muito tempo foi apagado da história, né? Foi. Logo que eu comecei a fazer teatro, gente, e as pessoas que são da minha época vão lembrar, logo que a gente começou a fazer teatro, ser ator ou ser atriz, independente de tu ter isso como emprego ou como hobby, não interessa, era uma profissão marginalizada mesmo, assim, em todos os sentidos. Eu me lembro, inclusive, eu estava contando para o Robson antes de a gente gravar o programa, eu me lembro de um momento em que a gente, eu não vou dizer aonde foi, nem que, né, para as pessoas não ligarem os pontos, porque eu acho que não há necessidade disso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, para vocês verem como é que era visto o ator e a atriz naquela época. Nós estávamos num festival, tá? E nesse festival veio gente de todos os lugares do Brasil, e um dos lugares que a gente ia para fazer as refeições era numa espécie de galpão que tinha uma escada muito grande para subir, mas uma escadaria mesmo, assim, tudo de madeira, tá?
E teve um momento em que um grupo inteiro de teatro estava descendo essa escada e a escada rompeu. Sim. E todo mundo desabou. Aí teve gente machucada, teve gente... Foi horrível. E naquele momento, os grupos de teatro, em manifestação, disseram que iam parar com o festival, de fazer o festival, enquanto não fossem dadas condições adequadas para que as pessoas pudessem fazer as refeições e se apresentar, porque estava um caos aquilo ali. Ou tudo feito meio na meia boca. Na época, né, uma autoridade da cidade veio falar com os grupos de teatro que estavam ali reunidos e tal, blá, blá, manifestando, adequadamente, claro, né, porque estava em condições precárias, o pessoal se machucou, e todo mundo gritando e tal, e ele ficou muito irritado, ficou muito bravo com a situação, se irritou-se, digamos assim, e disse, por que eu não vou falar mais nada? E porque também não adianta, afinal de contas, eu penso o seguinte, a atriz para mim é tudo puta e ator é tudo maconheiro. Infelizmente... Era assim? Sim, infelizmente é assim, né? Ainda hoje, né? Ainda a hoje. classe artística é meio que falado como vagabundo, esse termo, né? Ou então, tipo assim, o que tu faz? Eu faço teatro. Não, não, não. Eu perguntei onde é que tu trabalha. Não, eu sou atriz, eu faço teatro. Esse é o meu trabalho. Hello. Sim. Bom, Margarete, a gente já está indo para os finalmente do programa e eu queria te perguntar, tu queres deixar uma mensagem, um recado final para as pessoas que estão nos assistindo hoje? Em primeiro lugar, eu quero dizer muito obrigada, Robson, pelo convite. Eu amei estar aqui, adorei, espero que você tenha gostado também. E eu quero dizer o seguinte, gente, valorizem a cultura, valorizem a educação. Porque um povo sem cultura, como eu disse, um povo sem educação está fadado ao fracasso. E a gente está na beira do abismo. É isso. Obrigado, Marga, pelas tuas palavras. Infelizmente não são tão boas de se ouvir. Não. Mas a gente deve cutucar a ferida, porque nesse momento realmente a gente está... Esse momento é um momento importante. Sim. Estamos vivendo um momento marcante de que as pessoas... em alguns meses vão ter que tomar algumas decisões, né? Exatamente. E essa decisão pode impactar o futuro do teu filho e o futuro do teu neto. Pensa bem. Sim. Então, Marga, muito, muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia. Tá? Obrigada. E para finalizar, então, eu deixo um recado, então, com a seguinte frase. A cultura, a arte, nos torna seres humanos com maior sensibilidade. É por essa questão, né, de nos deixar com maior sensibilidade, é que vai nos distinguir dos outros seres humanos. Por isso, respeite os nossos artistas, lute bravamente para que o nosso direito de produzir e consumir arte não seja negado. A arte liberta. Então, para finalizar, me siga no Instagram, no @RobsonConstante, me envie no direct sugestões, críticas, pauta para os próximos programas. Então, até logo e até o nosso próximo programa Diversidade Sem Tabu. Tchau!